bom? Boa tarde para você, uma alegria estar aqui nessa tarde e hoje nós vamos falar sobre um assunto que toca a alma, toca nossas vidas e que foi divisor na história da humanidade e divisor na história da minha vida e na vida das minhas amigas que estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, falaremos também sobre o pano de fundo disso, como começou e sobre o significado disso nas nossas vidas. Seja bem-vinda, participe conosco, compartilhe esse link já com seus amigos, vai ficar gravado esse programa e você faz parte disso. O seu comentário nos edifica, o seu comentário para outras pessoas também. E hoje nós seremos cheios dessa graça do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque nós somos livres. Hoje eu sou livre porque Jesus sofreu em meu lugar e eu o reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. Nossa liberdade foi comprada por um alto preço, o sacrifício de Jesus com o seu precioso sangue derramado na cruz. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive e reina para sempre. Só Jesus nos livra e nos liberta. Jesus veio proclamar libertação aos cativos, quebrar as minhas cadeias, libertar os condenados da morte eterna, livrar dos nossos temores, quebrar o nosso jugo, aliviar o nosso fardo pesado, perdoar a iniquidade dos nossos pecados. Jesus veio nos livrar da cova da corrupção, salvar a nossa alma, nos libertar de todas as prisões da nossa mente e sofismas. Jesus veio nos defender do inimigo, nos ensinar a andar em novidade de vida. Através de Jesus, temos a liberdade e o acesso ao trono da graça, nos reconciliou com o Pai e através de Jesus temos a vida eterna. Em Jesus está a plenitude de todas as coisas. Eu sou livre, livre da morte em Cristo, livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberta de todo o mal que me aprisionava. Essa é uma canção, uma composição do Alexandre, e eu vou deixar no final aí para vocês escutarem, que declara tudo o que Cristo fez por nós. Sejam bem-vindos todos, e hoje nós estamos aqui para celebrar a libertação e a passagem da escravidão para liberdade. E eu chamo agora aqui as minhas amigas bem-vindas, Zoé, Luana, Nicole, Shirley. Hoje a casa tá cheia. Muito bom estar aqui. Muito bom. Alegria estarmos aqui. Que alegria. Deus abençoe a calma nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Quando você... Bênção demais estar com vocês, e principalmente para celebrar uma data tão linda, tão importante para nós, que é a Páscoa que vem trazer a gente assim aquela, vou viver de novo um dia, ei, glória a Deus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, andar em novidade de vida. Páscoa me lembra tudo isso. A Páscoa, para mim, ela lembra o nascimento, porque é um plano perfeito, é algo completo, né? É o nascimento, a morte, a ressurreição e Jesus que vai voltar para nos levar para nossa casa lá com Deus, né? O nosso lugar, Amém. Que é perto do coração de Deus. Então, o coração da gente fica em festa quando a gente lembra desse plano perfeito de amor, né? Amém. E para começar, a gente vai falar um pouquinho desse pano de fundo da Páscoa, porque a Páscoa começou para nós, né, cristãos, através da ressurreição de Jesus, mas isso era comemorado já pelos judeus. Jesus, ele ali como judeu e ele também estava na celebração do Pêssar, né, que é a parte da travessia mesmo, da libertação dos escravos do Egito
rumo a Canaã. Então, a história, eu acredito que todo mundo já ouviu, ou viu em um filme, ou já leu, ou já escutou de alguém, de Moisés no Egito, de um povo que sofria, de um povo que foi escravizado e de um faraó que, com o seu coração endurecido, não libertava e não deixava o povo ir. Foi então que Deus enviou 10 pragas e, através disso, o povo do Egito sofreu e o povo de Israel era poupado dessas pragas até que na última delas era a morte dos primogênitos. E aí Deus mandou com que eles sacrificassem um cordeiro, passassem o sangue nos umbrais, né, no portal das suas casas, para que ficassem protegidos, porque o anjo da morte viria e mataria o primogênito de cada casa que não tivesse o sangue ali protegendo. E sabemos que eles celebraram, então, a primeira Páscoa, e que naquela noite eles comeram um pão sem fermento, porque não dava tempo, eles precisavam estar prontos, porque no outro dia eles seriam libertos. Então, até os dias de hoje, isso faz muito tempo, os judeus, eles celebram a Páscoa, e hoje eles, claro que não estão mais, não tem mais o templo, não tem mais o sacrifício do cordeiro, então eles usam outros símbolos para poder representar tudo o que aconteceu com eles na escravidão, e aos pouquinhos aqui no programa eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas esse é o pano de fundo, um povo que servia a Deus e que estava escravizado e que através da forte e poderosa mão, do braço forte do Senhor, ele foi arrancado da mão do seu opressor e ele se tornou livre. E não só livre, ele saiu de lá recheado com joias, com pertences, porque os egípcios estavam tão angustiados com tudo que tinha acontecido que eles deram tudo que eles tinham de valioso para que o povo levasse. Então, além de tudo, o Senhor libertou o seu povo e não deixou que o seu povo saísse de mãos vazias. Há aí um significado, provavelmente, de que o seu trabalho foi pago, o Senhor cuidando do seu povo e sabendo que tinha uma longa jornada pela frente, aonde o Egito sairia do coração deles, depois de muitas e muitas coisas. Esse é um assunto para outro dia, para a gente falar. Mas esse é o pano de fundo. Vou chamar aqui as meninas para a gente estar comentando e dando uma pincelada também em alguns ingredientes que os judeus usam até hoje para celebrar a Páscoa e o que isso significava. Então, gente, a Páscoa significa passagem. Em inglês chama Passover, que é passar por cima, né? E foi exatamente o que o anjo da morte fez. Toda casa que tinha ali nos seus umbrais a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por cima. E quando eles foram livres dessa maldição, né? Dessa praga terrível, eles comemoraram a Páscoa comendo esse pão sem fermentos, as ervas amargas, né, para lembrar da amargura, né, e tomavam um vinho e já pronto para sair. Essa pressa de sair, de ficar livre, hoje é o que nós precisamos ter. Essa pressa, não queremos estar nesse mundo. O Senhor tem uma pátria celestial para nós. Nós estamos aqui de passagem, é rapidinho, é um caminho. Nós estamos indo, mas a nossa pátria celestial nos aguarda. Então, Páscoa vem nos lembrar tudo isso, o que foi lá atrás, o que aconteceu numa Páscoa, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, e hoje eu comemoro a Páscoa pensando, Jesus está voltando, e a nossa passagem aqui já vai terminar, não é? É isso mesmo, e é tão interessante porque eles têm o pão, né? Hoje eles usam o pão asmo, né? Que é o pão sem fermento, e eles dividem no momento da cerimônia esse pão em dois. E eles guardam, escondem embaixo de um tecido
a segunda parte, por quê? Porque eles sabiam que eles iam ser, para representar, eles sabiam que eles iam ser libertos tão rápido e que não teria tempo de preparar algo, então que eles tivessem algo para comer no caminho, né? Então eu fico pensando isso, trazendo para nós que temos o Senhor, que temos que nos preparar e ter um anseio pela volta do Senhor, né? Quantas vezes as pessoas estão tão preocupadas com o mundo e com aquilo que tem aqui de material e estão esquecendo, né, que nós estamos aqui e existe uma eternidade para viver ao lado daquele que nos salvou. Quanto você tem de vontade de estar ao lado do Senhor para passar essa eternidade? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, cada um de nós, para si mesmo. Amém. Precioso. Tudo isso que a gente fala, que a gente compartilha, eu quero dizer que a gente recebe. Eu estou aprendendo um monte de coisa aqui nova e estou recebendo, estou sendo encorajada e desafiada. Enquanto vocês falavam, algo que veio no meu coração quando eu escuto a história da Páscoa, né, as orientações que Deus deu tão claramente para o povo dele, para mim fala muito comigo sobre obediência. Porque não era momento de ninguém dizer assim, eu tenho uma ideia melhor, eu tenho um carneiro aqui guardadinho, um sangue, guardei, né? Eu tenho uma ideia melhor, eu vou passar, sabe aonde? Na janela também, eu vou passar no telhado, eu vou passar em tudo, eu tô com tanto medo que eu vou passar esse sangue em mim. Gente, não é hora de ter ideia. A ideia, ela nos afasta, não, vamos lá. A ideia é uma coisa muito importante, e Deus nos deu boas ideias, Deus nos deu sabedoria, nos deu coisas importantes com as nossas ideias. Mas quando Deus nos chama, Ele pede pra gente obedecer aquilo que Ele mandou. Não é hora da nossa boa ideia. E nós, como mulheres, a gente sempre acha que a gente tem uma ideia melhor do que a do outro, né? Principalmente do que do nosso marido, muitas vezes do que da nossa amiga, da que tá nos orientando. Então, assim, enquanto a gente falava, isso veio muito no meu coração. A Páscoa tem que ser um símbolo de obediência para nós. Se alguma família não obedeceu a ordem clara que Deus deu, sabe o que acontece? O primogênito morre. O seu primeiro filho morre. Se você não obedece uma ordem simples que Deus deu para te libertar da escravidão. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer quando a gente desobedece, para a gente entender o que foi a força que é. Gente, isso é muito forte. Se eu for pensar na minha primeira filha, eu vou pensar nisso, né? Essa morte e foi tão desafiadora. Imagina, o faraó que estava endurecido, quando o primeiro filho dele morreu, ele disse, vão embora daqui, eu não quero ver vocês mais aqui, porque assim, foi tão forte aquela dor e aquilo que Deus fez, né? Porque com Deus não se brinca, né? De Deus não se zomba, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar disso, porque o pecado, desde lá de Adão e Eva, eles vieram através de uma ideia que foi colocada na mente da mulher de que ela poderia ser algo melhor, diferente, mas ter mais conhecimento, e eu acho que isso é o que hoje mais se oferece, né? É uma grande tentação, né? É você ter mais ideias, mais conhecimento, mais informação, logo você sabe mais do que aquele que designou cada uma de nós para o nosso papel. Então, assim, eu acho que isso fica como um alerta, né? Foi algo que veio no meu coração e eu recebo para mim também, né? Toda vez que eu tenho buscado ensinar a obediência para minha filha, Deus tem me falado. Então, obedeça, né? E a obediência, ela é rápida, ela é simples e ela é com alegria, né? É assim, obedecer nos mínimos detalhes, né? Porque se alguma pessoa, né, do povo de Israel tivesse tido uma ideia diferente, eles não teriam sido libertos, eles teriam sido mortos pelo anjo da morte, né? Ou perdido o seu primeiro filho. Então, só para dizer isso. E só lembrando uma coisa que eu fazia com as crianças quando eram pequenas, eu dizia, obediência demorada é desobediência. Eu falo a mesma coisa, demorar de obedecer é desobedecer. Então, dá no mesmo, né? Então, eu acho que isso é importante, isso fica como um alerta para nós, isso fica também como para nós mães, né, ou avós, enfim, mestras do bem, fica como um alerta para a gente olhar a Páscoa com este olhar de obediência, né, com este olhar que o Senhor renove isso em nós e que a gente seja simples e rápidas e não pegue as nossas boas ideias e coloque acima
daquilo que foi estabelecido por Deus. Exatamente, né? A obediência. E a gente consegue ver, né, na sequência, quando o povo vai para o deserto, que eles começam a ter ideias e a não obedecer e a caminhar pelas suas próprias vontades. Todas as consequências que vieram. Zoé, pode falar. Queridas, tivemos um probleminha técnico aqui, mas vamos dar sequência e a gente está falando sobre obediência. Não é uma obediência que você escolhe o momento. Ou você obedece ou você não obedece. Não é condicional obedecer ao Senhor. E quando Deus não encontra em nós a prontidão, né, para obedecer, a obediência rápida, a gente na verdade está resistindo à voz dele e a gente está correndo em direção contrária. E quando a gente corre de Deus, a gente corre daquilo que nos faz vivo, daquilo que nos faz livre. Então, talvez a ideia de Eva fosse ter uma liberdade maior, né? E hoje eu estava fazendo uma devocional com os meninos e ele deu o exemplo de um peixe, que o peixe está lá no mar, só que ele quer ser livre, ele está preso sempre na água e ele quer ter algo novo, ele quer ter algo diferente. E aí ele pula para o banco de areia, achando que vai ser livre, só que ele lá agoniza até a morte, né? Então a gente não foi feito para... o peixe não foi feito para a terra e a gente não foi feito para muitas outras coisas. Então a gente tem que focar naquilo que a gente foi feito. Deus nos fez para andar com Ele. Deus nos fez para sermos amados por Ele e para amá-lo. Deus nos fez para que a gente vivesse próximo ao coração dele. Então, a gente tem que tomar posse disso. E João 8,36 fala, né? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa é a verdadeira liberdade. Foi esse preço que Jesus pagou para que a gente conquistasse isso, né? Então, a gente nos sentir livres, tomar posse dessa liberdade, não dar lugar, né, a acusações de que seremos fadados aos nossos erros, e também fazer jus a isso, nos submeter a essa liberdade, a esse plano de amor de Deus, e tá trazendo, né, ensinando todos os dias isso. Eu acho, assim, a Páscoa, eu acho uma comemoração, talvez é a que eu mais gosto, porque ela abrange tudo, e é um momento, assim, mais calmo, porque Natal a gente tem tanta atividade, então a gente foca, eu gosto de focar na família nesse período, e tá reafirmando as verdades, trazendo à memória toda a história, e tendo um momento, criando oportunidades da gente festejar essa liberdade com nossos filhos, assim, de diferentes maneiras, né? Mas sempre trazendo o real valor disso, o plano perfeito de Deus, de resgate, de salvação, o amor de Jesus, quando ele obedeceu, né? Ele obedeceu, ele quis, ele escolheu vir, ele obedeceu ao plano de Deus. Então, é algo lindo, assim, que a gente lembra nesse momento, mas que todos os dias das nossas vidas venham estar refletindo essa obediência, essa gratidão por essa salvação, e que a nossa vida venha fazer jus ao sacrifício de Jesus, né? Que ele se deu por nós, se deu para que a gente amasse a Deus e andasse juntinho lá do coração de Deus. Aproveitar só de essa fala da Luana e dizer que para as mães, né, de filhos pequenos ou médios ou grandes, que é um ótimo momento para a gente fazer atividades específicas, guiadas, que vão falar mais sobre isso. Eu aprendi já bastante com a Luana, né, no Instagram dela tem várias dicas legais sobre a Páscoa. Jesus, o Plano Perfeito, se tornou, sim, uma das minhas músicas preferidas depois que eu ouvi ela compartilhando sobre isso. Então eu acho que isso é muito precioso. E tem muitos devocionais gratuitos. A Luana depois pode compartilhar uma lista maior, mas tem uma do Jesus em Nosso Lar que eu gosto muito, né? E tem outras referências, né? Materiais legais. Então só vou aproveitar e dizer isso, assim, mas se prepara, né? Então eu já imprimi o material que eu quero trabalhar com a minha filha daqui a um mês, né? Eu quero ver o que eu preciso fazer para poder ganhar, proporcional à idade, né? Mais atividades lúdicas, histórias, e os maiores já podem se aprofundar em outras coisas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa legal. Eu já aprendi muito com a Shirley também, né, nessas dicas que ela dá, nas experiências que ela tem, tanto como vó, como ela fez como mãe. Então, eu sei que isso é algo que fica marcado para sempre na nossa memória, né? Eu tenho as melhores memórias da minha infância, da época da Páscoa, né, com os meus pais. Principalmente no meu caso, assim, eu não lembro de devocionais específicos, mas eu lembro muito
dos momentos de encontro que nós tínhamos juntos como igreja, e como isso marcou e como eu sinto saudade disso, assim, grande expectativa de estar junto com o corpo de Cristo. Então é um momento, assim, muito lindo para a gente festejar, celebrar como família e como igreja, né, como corpo de Cristo. Então, as memórias que eu tenho de todos nós, né, pulando e louvando que nosso Jesus ressuscitou, que ele não está morto, né? Então, assim, crie oportunidades para criar memórias, né? E isso vai marcar para sempre a sua vida e a vida dos seus filhos e daqueles que estiverem perto de você. Uma coisa que eu queria, falando em filhos e crianças e tudo mais, eu ouvi uma vez uma mãe falando que o filho chegou para ela e disse: tá, mãe, agora eu já descobri que coelhinho da Páscoa não existe. E esse tal de Jesus, existe ou não? Agora, imagine a situação. Quantas e quantas mães que são cristãs e que têm o Senhor e tal, mas acha bonitinho aquele negocinho de botar as patinhas de coelhinho, que vai chegar, esconder as cestinhas de ovinho, não sei o quê. O que é que isso tem a ver com Jesus? Nada. Queridas, sejamos radicais. Isso é comércio. Chocolate é delicioso. Amo chocolate. Mas você pode comer todo dia. Mas na Páscoa, faz um trem diferente, meu bem. Faz um cordeirinho assado, com umas ervinhas amargas, um pãozinho sírio lá, e diz: isso é Páscoa. Nós fizemos uma vez aqui em Cascavel com as crianças, e aí eu sentei com eles no chão, e nós partimos o pão árabe, e eles comeram, né, mastigaram um pouquinho da erva de radite, que aqui é uma erva bem amarga, é como rúcula, mas ainda é mais amarga ainda. E aquilo foi um negócio tão diferente para eles amaram. E eu falando, e isso eles fizeram rápido, porque eles tinham que ir embora, tinham que fugir de Faraó, e pegaram as mochilas. Daí a gente pegou as coisas todas e saiu arrumando tudo para poder terminar a nossa ceia de Páscoa. É muito gostoso, gente. Tira de lado essa coisa do ovo, do chocolate, ovo de chocolate, porque eu sei que os judeus têm um costume de ovo também aí, que a Zoé estava falando, né? E a Giovana também falou de alguma coisa que hoje em dia tem uma comemoração. Mas sobre coelho, gente, coelho não põe ovo. Bota isso na consciência, tá bom? É isso. Eu acho que muitas maneiras assim criativas da gente criar memória, né, nesses momentos. Os meninos são grandes, já estão grandinhos, já não são tão pequenos, mas eles ficam com expectativa na Páscoa, porque um advento a gente faz, é o advento da Páscoa. São dias que a gente vai sempre lembrando a história e fazendo algo junto. E eu acho que isso tem muito a ver com o sacrifício de Jesus, porque a gente está se dando por eles. É uma forma deles sentirem o amor de Deus, assim, palpável, né? É a gente aquietando o coração, deixando as atividades de lado e se dando a eles para refletir esse amor de Jesus por eles. E assim, acaba que é prazeroso para todo mundo. Então, a gente pode recontar as histórias de maneiras divertidas. Teve um ano que eu fiz com gelatina. A gente fez o Mar Vermelho. Abriu o Mar Vermelho com gelatina. E aí, na hora que antes da gelatina ficar dura, eles começaram a enfiar bicho no meio da gelatina para representar que quando abriu os peixes, dava para ver os peixes, assim... Não botaram peixe pela metade, não, mas botaram a cabecinha passando. Então, a criatividade deles também foi aflorando. E, assim, foi um momento assim, que marcou de maneira tão especial que eles têm expectativa na Páscoa, né? A gente pode fazer uma mesa linda com comidas típicas, pode preparar o pão junto. A criança ama fazer as coisas, então vai com eles preparar o pão. Minha irmã tem uma receita de pão sírio, e aí ela fez com eles. E a gente preparou o jantar, preparou... Às vezes pode ser trabalhoso, você pode não ter os ingredientes, mas faz algo memorável com o que tem. Eles
eles quiseram preparar. Aí no outro dia, Lucas fez: não, eu quero preparar um almoço de Páscoa. E vai ser o quê? Vai ser sushi. Porque tem peixe. Vai ser uma comida com peixe e vai ser sushi. E a gente tinha os ingredientes para sushi, a gente até fez com... Dá para fazer até com atum enlatado. Então a gente fez, e aí ele colocou lá o bonequinho de Playmobil representando os personagens na barca do sushi. Ele arrumou um barco para o sushi, botou o sushi no barco e botou a representação da Páscoa ali. A gente pode pegar um bolo e fazer bolo, sorvete, e fazer a representação da crucificação, do túmulo vazio. Então a gente tem várias maneiras, Deus vai dando ferramenta para que a gente venha refletir esse amor de Jesus, esse se dar pelos nossos filhos, e a história vai ficando marcada. Ele contou, eles recontaram a história da travessia na gelatina, e isso marca de uma maneira especial. Então é uma história que vai ficar no coração deles. Então que o Senhor venha dando graça a cada uma, nas suas condições, de acordo com o que você tem em casa. Mas o essencial é o se dar, é o se entregar, dedicar esse tempo para que essas verdades venham ser cravadas no coração deles para sempre. É tão interessante isso, e é importante a gente lembrar, né, o que está escrito em Deuteronômio, onde o Senhor instruiu ao seu povo, né, no versículo 5. Bom, a gente pode, depois vocês meditem Deuteronômio 6, de 1 a 9, mas a gente vai ler o 5, 6 e o 7, que fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas suas forças. Que as palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É tão lindo essas ordenanças. E quando vocês olham para todos esses exemplos que a Luana está dando, que a Shirley, a Nicole citou, e a Zoé também vai falar para a gente um pouquinho daqui a pouco, a gente lembra da importância que a gente passe para os nossos filhos, para aquelas pessoas que convivem conosco, as verdades do Senhor, as histórias daquilo que o Senhor já fez no passado, na antiguidade, e que faz na nossa vida, que a gente possa guardar isso no coração, porque pode chegar um tempo onde a gente pode estar sofrendo uma perseguição, ou a gente pode estar vivendo alguma luta muito difícil, e se a gente não tiver essas palavras gravadas dentro de nós, vai ser muito difícil. Existem países onde é muito difícil você ter acesso à palavra, a você ter acesso a essas coisas. Na história, né, do povo de Israel, a gente viu quantas e quantas vezes eles foram perseguidos, levados para um cativeiro, tiveram que abandonar sua terra, sofreram, né, o holocausto, enfim, tantas outras coisas. E por que a palavra permaneceu? Porque passava de pai para filho sempre. Então aproveitem esses momentos para falar para os seus filhos. E a época da Páscoa, essa época tão linda que nós devemos comemorar, porque se hoje nós estamos aqui, se hoje a gente está podendo falar do nome desse Deus que nos transformou, é porque um dia ele se entregou por nós, é porque um dia ele ressuscitou, é porque hoje o túmulo dele está vazio, não está lá mais. Então essa é uma verdade e precisamos falar dessa verdade para os nossos filhos. O mundo, a sociedade, a internet está cheia de mentiras sendo dita todos os dias, o tempo todo. Os desenhos, as músicas. E nós, o que a gente vai fazer em relação a isso? Qual história temos contado a eles? E qual testemunho temos dado, né? Eu queria animar aqui também as jovens solteiras, que, assim, para fazer um trabalho desse não precisa, né, ter filhos, a movimentar, mobilizar uma turminha aí, ir para um orfanato, ou então para alguma família da igreja mais necessitada, vai para o bairro dela lá, faz uma atividade legal para estender esse amor a todas essas crianças, né, que ainda não conhecem. E como é gratificante, é como o Senhor renova o amor dele no nosso coração, a gente sente a presença dele. Então, quero estimular isso aí com as jovens também, a fazer com os irmãos, quem tem irmão mais novo, a se dispor.
A Páscoa é se dar, é se dispor, é Jesus se dando por nós, que a gente tem que estar com esse coração. Amém. E com isso eu só quero completar uma coisinha, depois eu passo a palavra para você, mãe. É que enquanto a gente falava, o que veio no meu coração e o que o Senhor tem me desafiado, é que pra gente poder ensinar e passar, para quem quer que seja, a gente tem que estar cheio, a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender. Então, o que eu vejo que o Senhor tem falado muito ao meu coração é que a palavra de Deus, ela habite ricamente dentro de mim, né? Para que eu possa instruir, aconselhar, né? Abençoar, falar tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas primeiramente em mim. Eu preciso estar cheia. Eu não posso falar de algo que eu não sei, né? Assim, e entendam, a gente cresce ouvindo as histórias, né? Muitas vezes a nossa referência de Bíblia são histórias bíblicas, mas a nossa referência de Bíblia tem que ser a Bíblia. Então, animar a cada uma de nós a voltar. Então, aproveita esses dias para ler mais sobre a Páscoa. A Páscoa quando aconteceu com o povo de Israel e a Páscoa quando a gente vai contar os dias que antecederam a morte e depois a ressurreição de Jesus, né? Então, quando isso é quando a gente amar a palavra de Deus, né? Pedir a Deus que nos dê fome e sede da sua palavra. Então, assim, eu acho que isso tudo se complementa de que a gente quer que os nossos filhos sejam cheios de Deus, então nós temos que ser cheias, né? Cheias desse amor, cheios dessa convicção, né? De que é isso que o Senhor tem para nós, é a sua palavra, e eu só dizer assim, que o que me encanta é que tantos anos depois, quando Jesus veio, né? Tantos anos depois, quando Deus estabeleceu a Páscoa para o seu povo, né? Na saída do Egito, cada coisa tinha um significado que ia ser completo anos e milhares de anos depois, quando veio Jesus, né? Então, assim, as coisas que acontecem na nossa vida, elas não são sem significado, né? Então, que a gente leia o Velho Testamento enxergando tudo aquilo que está apontando para Jesus, né? Então, toda vez que a gente se mergulhar para poder meditar nas Escrituras, o que isso me leva para Cristo, o que isso me aponta para Cristo, né? E eu acho que isso é um grande ensino também para a gente passar para os nossos filhos e para as crianças e para todos aqueles que a gente estiver instruindo nos caminhos do Senhor. Amém. Toda essa história, ela nos aponta para Cristo. Isso é o principal. Aquele Jesus que veio nascer em Belém, de uma moça simples, e veio se tornar homem, e veio viver aqui para nos ensinar como viver, que só fez o bem, que não teve nenhum pecado, nenhum pensamento mau, e que foi maltratado e humilhado, mas suportou a cruz por nossa causa. Nós tínhamos uma dívida com Deus feita lá no Éden, e nós é que deveríamos estar nessa cruz. Mas Jesus toma esse sacrifício por nós. Eu não sou mais escravo da minha vida de pecado, da minha vida independente. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer nessa cruz, nessa obra de Deus. E quando eu creio, entrego a minha vida a Deus e passo a obedecer e sou nova criatura, eu passo a viver a alegria da ressurreição. Eu me entrego como Jesus, ele se entregou a morrer por nós e Deus o ressuscitou. Uma pessoa morta, ela não pode fazer nada mais por si mesma, mas Deus o ressuscitou e ele está assentado à direita do Pai e ele vai vir nos buscar. Então, quando eu penso em Páscoa, eu penso que eu não sou mais escrava dos meus desejos, da minha carne, eu sou livre para servir a Deus. E nessa cruz não há um Cristo morto, porque essa cruz agora está vazia, Cristo não está mais aqui, ele ressuscitou. E fantástico é lembrar que foram as mulheres cedo de madrugada, diz que o sol estava começando a aparecer, e as mulheres foram ao túmulo, levando perfumes para embalsamarem a Jesus. E quando chegam lá, aquele espanto, onde a pedra, quem será que vai remover a pedra? Não, a pedra já foi removida, e como é que vai ser? Aí vem um anjo, o que vocês estão procurando?
até que o próprio Jesus vem. E a primeira pessoa que ele se apresenta é a Maria Madalena. E ele diz para ela que ele está aqui. E ela fica assustada. E ela vai e ela fala aos discípulos. E eles não acreditam. E ela poderia ter se sentido rejeitada, menosprezada. Mas ela sabe o que foi que ela viu. Ela viu a Jesus ressuscitado, ela viu esse Jesus vivo. Então essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Queridas, Jesus já fez tudo o que tinha para fazer. A nossa tarefa é saber desta história, crer em tudo que Jesus fez e obedecer. Viver uma nova vida para Deus, essa é a nossa esperança, nossa libertação. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive quando eu era garota, adolescente. Eu morava em Porto Alegre, meu pai era pastor lá. E no domingo da Páscoa havia uma coisa que eu nunca esqueci. Nós íamos todos, de manhã, as famílias todas cristãs iam ao templo e chegávamos lá no escuro. E quando o sol começava a brilhar, no domingo da Páscoa, meu pai havia pedido a um soldado da polícia militar e ele tocava a corneta, a alvorada, ele tocava e era relembrando aquele momento em que as mulheres tinham ido ao túmulo e todos nós, os discípulos ali, cantávamos: Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está. Enfim, e depois nós irrompíamos em louvores e tomávamos café da manhã juntos, celebrando a ceia, porque agora há uma nova aliança. Essa Páscoa não é mais, é a lembrança do que aconteceu lá da libertação de Israel, mas é um novo compromisso de Deus conosco, onde não é uma questão de geografia, de lugar, de espaço, é uma questão interna, onde todo aquele que adora o Senhor, que vive para Ele, glorifica e cumpre seu propósito, e sempre é motivo de muita alegria lembrar que o nosso amado Jesus está vivo. Aleluia, glória a Deus, Ele está vivo. E existem 4 taças que representam a Páscoa, né, para um judeu. E a gente pode colocar isso representando hoje para nós, e o significado é poderoso, né? Para eles, primeiro, Deus os tirou da terra do Egito, Deus os tomou para ser seu povo, Deus os redimiu e Deus os salvou. E para nós hoje, o Senhor nos tirou, nos escolheu, nos redimiu e nos salvou. Ele é tudo para nós. Ele fez tudo por nós. O preço já foi pago. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício, porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele é suficiente para nós. Não importa a situação que a gente esteja vivendo, não importa o deserto que a gente esteja passando. Jesus nos amou primeiro. Não importa o quanto a gente não se sinta compreendido, o Senhor nos compreende, nos abraça, nos ama, nos salva. O seu sangue nos cobriu e nos redimiu. Quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo em nossas vidas. Então eu não preciso mais pagar o preço. Tudo que eu preciso é viver a vontade de Deus na minha vida, obedecendo aos mandamentos de Jesus. Amar a si mesmo, amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ame ao Senhor, aprenda a se amar e ame ao seu próximo de uma forma extensiva. Eu estou pensando aqui uma coisa muito interessante. Talvez você esteja assistindo tudo isso e esteja como aquele povo lá que estava ouvindo Pedro, lá 2000 anos atrás. Depois de ouvir todas essas coisas, o que faremos? E Pedro vai e fala: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, porque você tem frequentado as reuniões, tem
tentado viver uma vida cristã na força do seu braço, mas está faltando alguma coisa. E depois de ouvir tudo isso que a gente tem falado sobre esse Jesus, que é o Cordeiro Pascual, que tirou a gente do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, de repente você diz, e agora? O que eu faço? Porque para mim não tem sentido ainda. Aí eu te digo, leia, ai, meninas me ajudem, Atos 2, de 5 a 8, é isso? Eu acho que é, não lembro. Atos 2, 38. Aí diz assim, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Talvez uma dessas coisas esteja faltando na sua vida. Mas arrepender de quê? Arrepender de que, eu não roubo, não mato, nunca, não fumo, não faço isso, não faço aquilo, não sou adúltero. Mas o arrependimento é para a gente tirar a raiz da independência que já nasceu com a gente lá em Adão. Quando eu me arrependo, eu saio de cena e Jesus vem tomar o governo do meu coração. Se eu coloco a minha vida, entrego completamente para Jesus e digo, Jesus, eu quero agora ficar livre de mim mesmo, vem morar em mim, vem habitar em mim, viva a tua vida em mim. Aí tem sentido aquele texto que a Zoé acabou de falar. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí você se arrepende de ser dona do seu nariz. Essa é a primeira parte. Se arrepende de ser independente de Deus. Entrega o governo da sua vida para Ele. Entrega. Dependa dele, se jogue, se lance. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei, Jesus, eu quero ser igual marionete, aquela dos bichinhos que tem alguém manipulando lá em cima. Era isso que eu queria. Não viver mais para mim mesmo, não quero mais fazer minha própria vontade. Essa é a primeira parte, são 3, hein? A segunda, seja batizado. Verifique se o jeitinho que você foi batizado foi batismo mesmo ou foi só um banho. Dá uma olhada nisso aí. O que é o batismo? Tem tanta coisa para falar para vocês sobre isso, mas vocês vão ter que correr atrás da gente agora para saber. Seja batizado é o número 2. E número 3, receba o dom do Espírito Santo. Porque viver a vida cristã na força do braço não dá. Se o Espírito Santo não fluir através de nós, a gente não consegue vencer o pecado, a gente não consegue testemunhar, porque a gente é oco, vazio. Então, Cristo vem habitar em nós através do batismo e o Espírito Santo me domina. É diferente. Problemas? Continuamos a ter. Situações difíceis? Também. Mas tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. É Páscoa. Queridas, olha só. Esse Jesus que foi ressuscitado, ele está vivo e me encanta. Eu não posso deixar de ler para vocês Lucas 24, quando Jesus ressuscita e ele está no caminho com os discípulos de Emaús e ele começa a perguntar e os discípulos começam a contar todas as coisas que aconteceram nos últimos dias, até que eles entram na cidade, o constrangem. Quando ele vai partir o pão, eles o reconhecem. E aí um comenta com o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava a palavra? Isso é fantástico. Em Lucas 24 conta isso. Eu leio e releio isso, porque é exatamente essa sensação. O meu coração arde. Parece que vai pegar fogo quando Jesus fala comigo. Isso é uma alegria que ninguém pode me tirar. Podem me tirar a saúde, podem me tirar os amigos, podem tirar tudo, a casa, mas a alegria que Jesus põe no meu coração, ninguém pode me tirar. Esse Jesus
ressurreto. Ele quer fazer nosso coração balançar e tremer cada dia da nossa vida. Eu posso experimentar essa vida em abundância, aqui, hoje, agora, passando por isso que a Shirley falou, me arrependendo, sendo batizado, fazendo um compromisso com o corpo de Deus e estando cheio do Espírito Santo. Esse Deus é lindo e cada dia eu me apaixono mais por ele. Isso é muito legal, é muito precioso isso que a Shirley falou, eu achei muito fantástico, né? Eu tenho certeza, Shirley, que tem pessoas que estão fazendo essa pergunta e elas encontraram a resposta, né? Não em nós, mas naquele que fez a promessa, que é Jesus Cristo. E algo que veio no meu coração é para aqueles que para aqueles que já são convertidos, para aqueles que estão caminhando, mas que estão frios, né? Que estão assim com o coração, alguns talvez estejam perdidos, né? Sejam aquela moeda perdida dentro da casa, né? E foi esse no meu coração que o Deus colocou. E eu lembrei do texto de Apocalipse 2, né? Quando ele escreve uma carta à igreja em Éfeso e ele fala, né? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Tá lá no versículo 4, Apocalipse 2, 4. E ele dá uma ordem, uma direção simples, né? A Shirley falou sobre a orientação que foi trazida quando você quer estar em Cristo. Você se arrepende, é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. Mas você que sente que no seu coração está ardendo, isso que você está ouvindo, né? Como a Zoé falou, isso está ardendo no seu coração, você sente que você precisa renovar isso, né? Você está assim, cansada, sobrecarregada, né? E a palavra fala, lembra-te, pois, de onde caístes. Isso está em Apocalipse 2, versículo 5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu virei e moverei de ti, né? Senão veio a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, caso você esteja escutando isso que a gente está falando hoje, né? Não apenas sobre a Páscoa, mas sobre a alegria, né? Eu lembro do Salmo 51, versículo 9, se eu não me engano, que diz: resgata-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu vejo que esse é um momento em que a gente tem que refletir, não só hoje porque é Páscoa, né? Porque a gente está nesse momento, nessa semana da Páscoa, mas assim, a nossa vida, constantemente, a gente tem que refletir. O meu coração está ardendo por essas verdades. Eu sou feliz porque eu fui liberta do império das trevas e eu fui transportada para o reino da luz, né? O meu coração, meu olho brilha, eu estou apaixonada por Jesus, pelas verdades, pela sua palavra, por aquilo que ele marcou. Gente, para eu estar aqui hoje, livre do pecado, custou o sangue do Filho de Deus derramado numa cruz. É muito sério isso, sabe? Com Deus a gente não pode brincar, né? Como a gente estava falando, então a gente tem que lembrar disso e isso tem que mover o nosso coração, isso tem que nos arrepiar, não tô falando de emoção, né? Aqui ele não tá falando do primeiro amor como um amor emocionante, em que a gente vai, que a gente chora, que a gente... Não é isso. A gente tá falando do nosso coração arder por essas verdades ao ponto da gente largar tudo e seguir a Jesus. Então, que nesses dias, né, no momento em que você escutar isso que nós estamos compartilhando com você, que você se faça essa pergunta, né? Você pense assim, meu primeiro amor esfriou, eu tô morna, Jesus está ao ponto de me vomitar da boca dele, né? São verdades muito fortes, mas assim, eu preciso consertar em algum lugar. E também animo, se tá tudo bem no seu coração e você tá em paz, júbilo, alegria, festa, celebração, não precisa, né? Parece que às vezes o cristão parece que sempre tem que ter alguma coisa errada. Não, isso é mentira do inimigo. Pode estar tudo bem, porque eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida e eu aceito, e eu me nego, eu tomo a minha cruz, eu sigo a Jesus. Então, assim, eu acho que a gente trouxe alguns exemplos de pessoas diferentes, talvez quando estejam recebendo essa palavra, mas que o seu coração seja terreno fértil e naquilo que precisa haver restauração, que Deus restaure o mais íntimo do seu coração e da sua vida, né? Todos os dias são dias de recomeço. E esse, mais do que nunca, é um momento em que o Senhor quer recomeçar, né? Ele quer te ajudar a recomeçar com Ele. Em nome de Jesus.
Amém. Eu li num livro uma frase assim que chamou muita atenção, né? A cruz é o portão de entrada da alegria. Então, assim, a cruz de Jesus abriu essa porta e, por causa disso, a gente pode correr direto para os braços do Pai. Mas outra cruz é o portão de entrada, a gente tomar a nossa cruz, né? A gente renunciar à nossa vontade, tudo isso que as meninas estão falando, para viver a vontade de Deus, para que Ele venha reinar nas nossas vidas. Então, é a cruz de Jesus, através da cruz dele, Ele nos deu a chance da gente tomar a nossa cruz e correr para os braços de Deus. Que a gente venha estar fazendo essa escolha todos os dias. Foi Jesus, o Filho de Deus, um homem perfeito, imaculado, sem culpa nenhuma, tomou a nossa cruz. Então, que a gente venha estar disposto a se sujeitar à vontade dele, à direção dele nas nossas vidas, e todos os dias estar tomando a nossa cruz, estar renunciando à nossa vontade. É uma conversão, o seu coração precisa se converter diariamente, se arrepender diariamente. Então, que a gente venha estar focado nisso, em agradar o Pai e corresponder à vontade dele e fazer valer esse sacrifício dele, né? Ser grato. Aleluia. Eu acho que a gente não pode deixar passar esse momento sem estar orando. Eu sinto no meu coração para a gente estar orando, eu não sei de que forma ou que momento da tua vida você está escutando a gente, mas nós vamos orar juntas agora e pedir ao Senhor, Pai, Senhor, eis-nos aqui, papai. Muito obrigado primeiramente porque o Senhor é o sacrifício perfeito. O Senhor é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor pagou o preço em meu lugar. Senhor, eu te peço, não só por mim, mas por todo aquele que está assistindo esse programa nesse momento, Pai. Que o Senhor visite e sonde os corações. Que o Senhor possa estar abraçando e alcançando. Senhor, se há algum arrependimento sendo gerado, que essa pessoa possa se conscientizar, Deus, da sua real condição e da necessidade que todos nós temos do Senhor em nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor, através do teu sacrifício, da tua ressurreição, o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos e de termos acesso à vida eterna e de termos acesso ao Pai e de termos acesso à suficiência que está em ti, Senhor. Muito obrigado, porque o túmulo está vazio, o Senhor habita em nossos corações. Pai, nós oramos para cada um que quer entregar o seu caminho, o seu futuro, o seu destino em tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor possa transformar, para que as dores, ó Deus, possam ser curadas, para que o Senhor possa preencher cada área de nossas vidas, Senhor, para que o Senhor possa nos transformar. Obrigado porque o Senhor nos dá uma novidade de vida em Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma mentalidade nova em Cristo. O Senhor é a nossa esperança, ainda que as coisas estejam difíceis. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o teu bálsamo, o bálsamo da tua alegria, possa, Senhor, alcançar corações que estão passando por sofrimento nesse dia, Pai. Senhor, que a realidade daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para nós e da vida que o Senhor nos dá possa alcançar aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que esse programa chegue ao ouvido daqueles que ainda não te conhecem, que precisam dessa palavra, que precisam se arrepender, que precisam ser revestidos do Senhor, que precisam tomar uma posição, Senhor, e se entregar e ser batizados, Senhor, e receber do Teu Espírito e receber do fruto do Teu Espírito na vida que nos ajuda a viver de uma forma melhor, não só para nós mesmos, mas para o nosso próximo, Senhor. Pai, que cada palavra, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor representa possa ficar, Deus, dentro da mente, do coração de cada um, e que nós não possamos, ó Deus, resistir àquilo que o Senhor tem para nós, que não possamos resistir ao teu amor, mas assim como o Senhor se entregou, nós possamos também nos entregar em tuas mãos, para que aquilo que o Senhor tem, a tua obra, seja feita em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.
Amém. Enquanto a gente estava orando, Deus colocou algo muito forte no meu coração, e é forte o que eu vou falar, mas eu creio que eu preciso falar. Na Páscoa, como a gente falou, Deus deu uma ordem que fosse marcado nos umbrais com o sangue do Cordeiro, e isso requeria uma obediência, senão custaria a vida do primeiro filho. E o que Deus falou no meu coração, o que ficou forte para mim é que se um pai desobedece a uma ordem simples e clara de Deus, o preço que ele paga é o seu filho, a vida do seu filho. Então a desobediência de um pai custa a vida de um filho. Então, se você quer que os seus filhos, né, sejam libertos do império das trevas, do mundo, dessa escravidão, desse peso, o preço disso é a sua obediência como mãe e como pai. Isso foi algo muito forte, isso foi algo que Deus acabou de falar comigo, meu coração está ardendo, eu estou emocionada por isso, e eu falo isso com muito temor, mas eu creio que isso é algo que está no coração de Deus, para que haja restauração. Então lembra de onde você caiu e restaura primeiramente a tua vida, naquilo que precisa ser restaurado. Obedece a Deus, né? O sangue do Cordeiro já foi derramado. Agora pega esse sangue e marca nos umbrais da sua casa, do seu coração. Escreve na parte de cima da porta, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a sua alma. Grava isso no seu coração, e isso vai ser proteção, isso vai ser cuidado de Deus, liberdade de Deus, libertação do pecado, da contaminação do mundo, mas isso vai ser salvação para os teus filhos. Então, ouve a palavra de Deus, que Deus está falando conosco, que Deus está falando contigo nesse momento. E sonda o teu coração. E segue adiante. Persevera. Corre. Olha para Jesus essa carreira, né? Se anima. Isso aqui não é para trazer peso, além daquilo que o Senhor quer produzir e transformar. Mas isso é para trazer ânimo, esperança e conserto naquilo que Deus quer fazer na tua vida. E assim como Deus tem feito na minha vida. Amém. Amém. E queridas, eu gostaria de dizer o seguinte: nós não somos pastoras, nós não somos de substituir nenhum tipo de relacionamento com a igreja. Nós estamos aqui porque o Senhor pôs no nosso coração o desejo de compartilhar, dividir, animar a cada irmã onde estiver, nesses dias em que em muitos lugares onde a gente não poderia ir, vocês podem nos ver, saber da nossa intimidade, saber da nossa, mas queridos, o verdadeiro discípulo, Cristo é o cabeça, nós somos membros desse corpo e nós não podemos estar sozinhos, nós não podemos ser desigrejados, senão nós estaremos indo contra a própria essência de Deus. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Nós estamos aqui como irmãs para animar vocês. Às vezes pensamos, puxa, como seria gostoso se a gente pudesse um dia ter um encontro de juntas, pudéssemos nos abraçar, louvar esse amado Jesus. Mas, querida, a pessoa a quem você precisa procurar é o seu irmão mais próximo, pessoas que amem o Senhor, a quem você possa confessar seus pecados, que possam orar por você, com quem você possa relacionar. A riqueza da igreja são as relações fortes e duradouras e profundas que vem por onde passa o sangue de Jesus. Qualquer informação, para que este dedo meu mexa, é preciso que venha uma ordem do cérebro, passe por todo o meu corpo e mande essa ordem. Assim também o Senhor quer nos governar. Não venha dizer, eu estou participando, Ele me amou primeiro, então eu já estou sendo edificada, eu não preciso estar com os irmãos. Isso não tem respaldo nenhum nosso de dizer uma coisa dessas. Tá bom, minhas queridas? Exatamente, nós somos um corpo e o corpo é composto de não um só membro, mas de vários membros. Então, um através do outro, nós nos edificamos, nós nos corrigimos, nós
ajudamos aquele que está mais fraco a caminhar, muitas vezes outros nos ajudam, e assim é o corpo, né? Caminhando para o crescimento. É muito bom poder contar uns com os outros e ter gente perto da gente para nos edificar. Quando estava orando, quando a gente estava orando, veio uma canção na hora no meu coração. E o Senhor, assim, eu acho que é um tempo de restauração, né? Esse momento. E a canção que veio é Primeiro Amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Então, que a gente venha declarar isso para Jesus com todo o coração, né? Que se arrepende. E eu quero voltar ao primeiro amor, que todos os dias a gente venha estar voltando ao primeiro amor, que não venha deixar que as distrações, a rotina venham nos afastar disso, nem pensar nem viver como se a gente fosse passar a eternidade aqui. Que a gente venha estar sempre regressando ao primeiro amor, levando aqueles que estão perto a nós a viver também esse amor, né? Um amor genuíno, verdadeiro, intenso, completo. Amém, amém. E orando por aqueles que estão muitas vezes em situações difíceis e distantes. Eu conheço pessoas que moram em vilarejos lá no deserto do Saara, que não têm irmãos que não têm corpo perto, que vem uma vez por mês estar conosco para poder ali ser edificado, para poder ser animado, para receber ali o abraço, né, dos irmãos, da igreja, e é muito difícil. E muitas vezes quem está no Ocidente não tem valorizado isso, né? O sacrifício de Jesus é para todos nós, então a gente precisa lembrar daqueles que estão em maior dificuldades e ser gratos ao Senhor pelas oportunidades e pelos irmãos que Ele tem colocado em nosso caminho, para quem vive no Ocidente e tem essa facilidade de estar caminhando com o corpo. Ore, abençoe, não se esqueça daqueles que estão nos países não alcançados também. Uma das coisas que Jesus morreu foi para fazer da gente família, né? Que a gente desfruta desse privilégio. É mais verdade. Né? Poder viver em família, em comunhão. Aleluia. Gostoso Amém. demais. E é tão bom ter irmãs como vocês, mesmo de longe. A gente se sente tão pertinho quando tá aqui. É verdade, é verdade. É verdade. Bom E demais. será que a gente consegue falar todo mundo junto? Ele me amou primeiro? Será? Vamos ver, né? Gente, Ele fez tudo por nós. Então não se esqueça que Amém. Ele Me amou. Desejamos a vocês uma feliz Páscoa feliz com e Jesus. abençoada Páscoa. Desejamos a vocês uma feliz Páscoa com a sua família, com a Igreja Amém. de Cristo, aonde você estiver, aonde você estiver neste momento, eu aqui agora, aonde você estiver, Amém. que você seja lembrada e aquecida das verdades de Jesus em seu coração. Nós amamos cada um e cada uma que está aqui conosco hoje. E é um presente, um privilégio fazer parte disso. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe todas vocês. Obrigada. E olha, terminando, claro, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixa aí o seu like, joinha, coraçãozinho, comentário. Escreve nos comentários aí. Ele morreu e ressuscitou e foi por amor a mim e a você. Declara isso com a tua boca e com o teu coração. E olha, uma curiosidade. Opa, essa daqui é uma réplica de como eram lá da tumba. Tá caindo, gente. É porque realmente a pedra rolou e ó, o túmulo está vazio. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Foi por mim e foi por você. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Feliz Páscoa. Aproveite e festeja essa data com a tua família, com aqueles que você ama e declara para o mundo. Usa aí suas redes sociais, o seu store. Jesus ressuscitou. Ele vive e ele vive dentro de mim.
E hoje eu posso viver em liberdade de vida, porque um dia o Senhor me resgatou e me redimiu. Que Deus abençoe, até mais, e não se esqueça, Ele me amou primeiro. Eu sou livre, livre da morte em Cristo, livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberto de todo o mal que me aprisionava. Porque Cristo, no terceiro dia, ressuscitou dos mortos e vivo está. E virá buscar a sua igreja. Eu sou livre, livre da morte em Cristo. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu sinto Jesus em minha vida. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberto de todo o mal que me aprisionava. Eu sou livre. Eu sou livre, livre da morte em Cristo. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberto de todo o mal que me aprisionava. Hoje eu sou livre porque Jesus sofreu em meu lugar e eu reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. A nossa liberdade foi comprada por um alto preço. O sacrifício de Jesus com o seu precioso sangue derramado na cruz. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive e reina para sempre. Só Jesus nos livra e nos liberta. Jesus veio proclamar liberdade e libertação aos cativos, quebrar as minhas cadeias, libertar os condenados da morte eterna, livrar dos nossos temores, quebrar o nosso jugo, aliviar o nosso fardo pesado, perdoar a iniquidade dos nossos pecados, nos livrar da cova da corrupção, salvar a nossa alma, nos libertar de todas as prisões da nossa mente e sofismos, nos defender do inimigo, nos ensinar a andar em novidade de vida. Através de Jesus temos a liberdade e acesso ao trono da graça. Jesus nos reconciliou com o Pai. Através de Jesus temos a vida eterna. E em Jesus tem a plenitude de todas as coisas. Eu sou livre, livre da morte em Cristo. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberto de todo mal
ao nome do Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus vive e reina. Oh, aleluia. Jesus vivo está. Eu sou livre porque Jesus sofreu em meu lugar e eu o reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. A nossa liberdade foi comprada por um alto preço. O sacrifício de Jesus com o seu precioso sangue derramado na cruz. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive e reina para sempre. Só Jesus nos livra e nos liberta. Jesus veio proclamar libertação aos cativos, quebrar as minhas cadeias, libertar os condenados da morte eterna, livrar os nossos temores, quebrar nosso jugo, aliviar o nosso fardo pesado, perdoar a iniquidade dos nossos pecados, nos livrar da cova da corrupção, salvar a nossa alma, nos libertar de todas as prisões da nossa mente e sofismas, nos defender do inimigo, nos ensinar a andar em novidade de vida. Através de Jesus temos a liberdade e acesso ao trono da graça. Nos reconciliou com o Pai. Através de Jesus temos a vida eterna. Em Jesus está a plenitude de todas as coisas. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vivo está. Não está mais nessa sepultura. Ele vivo está. E virá buscar todo aquele que nele crê. E creia, meus irmãos, Jesus é real. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Que Deus abençoe a todos nós. Eu sou livre, livre da morte. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em liberdade e liberto de todo mal que me aprisionava. Hoje eu vivo em novidade e liberto de todo mal que me aprisionava. Hoje eu vivo em novidade de vida. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Vivo ele está e irá nos buscar. Eu sou livre, livre da morte em Cristo. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberto de todo mal que me aprisionava.
vida e liberto de todo o mal que me aprisionava. Hoje eu sou livre porque Jesus sofreu em meu lugar. E eu o reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. A nossa liberdade foi comprada por um alto preço. O sacrifício de Jesus, com o seu precioso sangue derramado na cruz. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive e reina para sempre. Só Jesus nos livra e nos liberta. Jesus veio proclamar libertação aos cativos, quebrar as minhas cadeias, libertar os condenados da morte eterna, livrar dos nossos temores, quebrar nosso jugo, aliviar o nosso fardo pesado, perdoar a iniquidade dos nossos pecados, nos livrar da cova da corrupção, salvar a nossa alma, nos libertar de todas as prisões da nossa mente e sofismas, nos defender do inimigo, nos ensinar a andar em novidade de vida. Através de Jesus, temos a liberdade e acesso ao trono da graça. Nos reconciliou com o Pai. Através de Jesus, temos a vida eterna. Em Jesus está a plenitude de todas as coisas. Eu sou livre, livre da morte em Cristo. Eu sou livre de todo jugo que me pesava. Hoje eu vivo em novidade de vida e liberto de todo mal.